Oi pessoal do Seminário em Casa. Hoje a gente vai escutar a história da Estrela Misteriosa. A autora é Maria Heloísa Penteado. Então, roda a vinheta! A Estrela Misteriosa. Quem viu primeiro a estrela foi a coruja, que morava no alto da paineira. Pelo menos ela pensou que foi ela. Será que estou enxergando bem? Perguntou para si. Fechou os olhos e tornou a abri-los. A estrela continuava lá. Era enorme, tinha um brilho estranho e a coruja não se enganava não. A estrela andava devagarinho, parecia estar seguindo um certo caminho. Ou antes, mostrando um caminho. Mas mostrando para quem? Naquela noite, a lua estava resplandecente. Mas o que chamava logo a atenção, o que fascinava e prendia o olhar, não era a lua, era a estrela que se deslocava vagarosamente no céu, enquanto as outras continuavam quietinhas em seus lugares. A coruja sentiu um arrepio pelo corpo. Qualquer coisa estava acontecendo, ou talvez já tivesse acontecido. Vou acordar o coelho, o esquilo, o ratinho manco, o sapo e a tartaruga, pensou voando para baixo numa grande excitação. Mas o esquilo, o coelho, o ratinho manco, o sapo e a tartaruga já estavam acordados e de focinho para cima. Olhavam deslumbrados a estrela misteriosa, o seu brilho estranho, com qualquer coisa de irresistível que parecia acender e apagar quando passava devagarinho pela folhagem. Sem dar por isso, a coruja se pôs a andar, seguida do coelho, do esquilo, do ratinho manco, do sapo e da tartaruga, todos com os olhos fitos na estrela. E apesar de não olharem onde pisavam, nenhum deles tropeçou uma vez sequer. Agora estavam no prado, no meio do capim, que era mais alto que eles, mas não os impedia de ver a estrela e de acompanhá-la. De repente, a coruja bateu asas, sem fazer ruído, e desapareceu voando. Se eu pudesse voar assim, eu chegaria mais depressa, pensou o coelho, olhando-a invejoso. Mas chegaria aonde? Isso ele não sabia, nem se preocupava. Porém, ele podia correr. Foi o que fez aos grandes saltos, deixando os companheiros para trás. Se eu pudesse correr como o coelho, eu chegaria mais depressa, pensou o esquilo, se bem que não soubesse ao certo onde queria chegar. Mas ele também podia correr, embora não tão depressa como o coelho, e por sua vez disparou pelo capim, deixando para trás o ratinho manco, o sapo e a tartaruga. Ai, se eu pudesse correr tão rápido como o esquilo, pensou com tristeza o ratinho manco. Mas se não podia correr depressa por ser manco, mesmo assim era mais ligeiro que o sapo e a tartaruga. Por isso, deixou os companheiros e começou a correr da melhor maneira que podia. O sapo viu-o desaparecer no meio do capim e pensou suspirando: até ele, que é manco, anda mais depressa que eu. Mas eu posso andar mais depressa que a tartaruga. E se for esperar por ela, quando é que eu vou chegar lá? E por sua vez tratou de andar mais depressa, sumindo aos pulos no meio do capim. A pobre tartaruga ficou sozinha. Ai, se eu pudesse andar pulando tão ligeira como o sapo,
pensou ela desanimada. Creio que nunca chegarei lá. Lá onde? Ela não sabia, mas estava tão ansiosa por chegar. E porque andava tão devagarinho, a tartaruga viu muita coisa que os companheiros não viram. Viu a libélula passar num relance gritando aflita: depressa, depressa! E atrás dela em fila vinham um louva-a-Deus, um grande besouro dourado, uma cigarra, 3 joaninhas e um pirilampo se acendendo e se apagando. Viu um pastor que naquela hora tardia devia estar dormindo, caminhando com os olhos fitos na estrela. As ovelhas o acompanhavam mansamente, sem se queixarem da caminhada forçada tão fora de hora. Viu a raposa vermelha passar de focinho erguido, olhando fascinada a estrela, e de repente se pôs a correr. Ela também tem pressa, pensou a tartaruga. Chegará muito antes de mim. Depois, viu 3 grandes vultos se aproximando. Eram 3 pessoas montadas em camelos, e na cabeça deles uma coroa de ouro e pedrarias cintilava ao luar. A tartaruga maravilhou-se de suas roupas tão lindas, ricas e diferentes. São reis, pensou, reis de outras terras longe daqui. Eles também viram a estrela e também vão para lá. Eles também chegarão antes de mim. Oh, porque eu não posso voar como a coruja, saltar como o coelho e o sapo, ou correr ligeira como os outros animais? E ela começou a chorar baixinho. Por mais que se afobasse, por mais que se apressasse, será que chegaria lá? Que aflição! Até as formiguinhas que seguiam num longo carreiro passaram por ela e a deixaram para trás. Até as formigas, tão miudinhas, iam chegar antes dela. Só a estrela parecia não ter pressa, ou talvez andasse devagar, com pena da tartaruga. Subitamente ela parou no céu. Foi coisa de um instante. Ela parou e se pôs a piscar. Baltazar, o rei negro, baixou os olhos, viu a tartaruga chorando e sorriu. Ele não disse nada, mas o camelo ajoelhou-se como se estivesse obedecendo a uma ordem. O rei apeou, pegou a tartaruga e tornou a montar, levando-a consigo. Agora sim, como é que a tartaruga sentia-se tão cômoda e confiante entre as mãos escuras do rei Baltazar? Ela que tinha tanto medo dos homens. Talvez fosse porque naquela noite tudo era diferente. Ou quem sabe, o motivo fosse os reis serem magos. No céu, a estrela começou de novo a andar. O camelo de Baltazar apressou os passos e logo alcançou os companheiros. Meu Deus, ela estava chegando! A estrela imobilizou-se no céu, sempre brilhante, linda e diferente, mas ninguém mais olhava para ela. Olhavam agora para um estábulo, de onde vinha uma luz suave e cativante. Lá estava o pastor no meio de outros pastores, todos de joelho, numa atitude de grande respeito. Lá estavam o coelho, o esquilo, a coruja, o ratinho manco, o sapo e os outros bichos. Todos espiam. Eles chegaram mais depressa, é verdade, mas afinal a tartaruga chegou também. Oh, como se sentia contente! Os reis magos apearam. Baltazar colocou com cuidado a tartaruga sobre uma pedra e dali ela pôde ver tudo. Então ela o viu. O nenê estava deitado sobre a palha da manjedoura. Era tão lindo, havia tanto amor no seu olhar.
Inclinados sobre ele, Maria e José o olhavam enlevados. Gaspar, Baltazar e Melquior, os 3 reis magos, ajoelharam-se diante do nenê, do reizinho recém-nascido, e ofereceram-lhe os seus presentes: ouro, incenso e mirra. Mas a tartaruga não os viu. Não viu também nem o burro, nem o boi, os 2 privilegiados que estavam lá dentro, tão pertinho dele. Não viu nada, nem mesmo os anjos que naquele instante começaram a cantar: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. E como podia vê-los se ele estava ali, estendendo para ela os seus bracinhos? Estava ali, tinha nascido entre os homens, era o maior presente de Deus para todos os seres da